Vamos falar de Copa do Brasil, porque afinal teve evento hoje, teve sorteio hoje. E como é que será que ficou esse mando de campo aí? O mando dos campos já foram sorteados, então a gente já sabe onde vai acontecer a primeira partida e onde vai acontecer a segunda. Primeira partida do São Paulo e Corinthians é na Neoquímica Arena. Jogo de volta no Morumbi. Eu acho que eu penso sempre a respeito dessa situação da seguinte forma. Quem joga em casa, a primeira partida, tem que fazer o resultado. E também é melhor jogar o segundo jogo? Não, em casa, não. Todos optam por jogar o segundo... Entendem que jogar o segundo jogo em casa é melhor. Né? Todos entendem. Não, o jogo da volta em casa, a gente já sabe o que tem que fazer. O Palmeiras não soube o que tinha que fazer. O Grêmio passou com 2 empates. Uhum. A gente tem que rememorar. O Flamengo passou com 2 vitórias e o São Paulo passou com 2 vitórias. Mesmo jogando fora de casa. São Paulo e Flamengo passaram com 2 vitórias. E aí a gente vai ver. O Corinthians se classificou... Sufoco ali. Nas penalidades, né? O Paulinho Boia bateu um pênalti. Gente, a gente não vai falar disso, né? Mas, o Paulinho Boia bateu um pênalti. Mas o Corinthians tem usado muito mando de campo para as classificações, né? Tem. Para reverter resultado. Ele reverteu. Isso. Ele reverteu porque teve o segundo jogo em casa. Conseguiu reverter. Contra o América Mineiro, foi no espelho, mas também foi buscar o resultado. Ganhou o jogo. Eu achei até um belo jogo, né? De trocação, de gol aqui, gol ali. Bonitos. E vai nos pênaltis. Agora, né, nessa fase, nessa semifinal, é o contrário. Ele decide fora. Vai ter que fazer o primeiro resultado em casa. Então já é uma coisa diferente que o Corinthians vai viver nessas 3 últimas, né, fases que ele passou. O São Paulo tem dificuldade de jogar na Neoquímica Arena. Isso é histórico. Sim, né? histórico. Tem dificuldade para jogar na Neoquímica Arena. Mas hoje é favorito? Porque assim, não só a questão do mando de campo. Porque essa história de jogar o segundo jogo em casa talvez favoreça um pouco. Sei lá, uma decisão de pênalti e tudo mais, está jogando em casa. Hoje sou capaz... Eu tenho uma frase que eu adotei a minha vida inteira. Eu não duvido do Corinthians. Tem uma coisa que eu não faço é duvidar do Corinthians. Porque eu não sei de onde que o Corinthians tira as coisas. Eu não sei, puxa aqui, sai um gol, tira aqui... Tira o Cássio pegando o pênalti. Opa, eu não duvido nunca duvido do Corinthians. Porque eu não sei, o Corinthians arrumou umas coisas que a gente não sabe. Acho que o São Paulo tem dificuldade para jogar na Neoquímica Arena. O São Paulo, no último jogo que jogou lá na Neoquímica Arena, teve discussão do treinador com o árbitro, o filho do Dorival foi expulso de campo, por reclamações com a arbitragem. Então a gente tem o Corinthians tem... Em casa, parece que o São Paulo se abala contra o Corinthians quando joga na Neoquímica Arena. E o Corinthians tem que se aproveitar disso para fazer o placar. Sim. Porque se deixar para jogar no Morumbi, aí muda completamente a história. Muda a história também por conta do gramado, por conta da pressão da torcida, mas principalmente pela característica de jogo das 2 equipes. A gente não sabe, eu pelo menos não sei, como é que o Corinthians vai estar nesses confrontos contra o São Paulo. Esse é o problema. Como é que o Rojas vai jogar? Isso aí. Como é que o Renato Augusto vai jogar? Jogou entendeu? demais, hein, Pascoal? O que o Vanderlei, né, o Pascoal? O que o Vanderlei vai preparar? Porque ele vai ter uma viagem agora. Sim. Vai lá pro Peru. Para consolidar a classificação. Tem a vantagem. Ganhou o primeiro jogo de 1-0. Mas e aí? Vai com todo mundo? Não. Que tem de só melhor? o Roger Guedes foi. Essa viagem, com esse jogo... Então já não vai continuar, ou seja, não está priorizando a Sul-Americana, pelo jeito. Porque ele tem que sair de uma situação incômoda no Brasileirão. Mas vai pegar o Bahia na Fonte Nova, sábado. Vai com todo mundo para depois jogar no meio de semana a Copa do Brasil, porque é pós-rodada de Brasileiro, né? O primeiro jogo é dia 26, não é isso? Isso. 26 de julho. Isso. Esse jogo contra o São Paulo. No dia 22... Sábado, pega o Bahia na Fonte Nova. O Bahia também querendo fugir ali de trás. O Bahia é o primeiro time. Hoje joga o Goiás. Se o Goiás ganhar, o Bahia entra na zona de rebaixamento. O Bahia tá... Então, assim... Vai fazer um mês aí que ele vai preparar, né? E por que eu falo que esse é o problema? Quando saiu o sorteio das quartas de final, a gente dizia que o Palmeiras era favorito contra o São Paulo. Sim. Só que aí o Palmeiras foi se atrapalhando durante esse período e o São Paulo foi crescendo
e eu acho que chegou no confronto São Paulo e Palmeiras muito equilibrado. Então, acho que é um tempo mais curto, até o primeiro jogo, mas a gente falar hoje quem é favorito é muito difícil no calendário que nós temos, pelo que o Zinho falou. Daqui a uma semana a gente pode mudar de ideia, porque o Corinthians tem essas viagens, tem esses jogos complicados, o São Paulo também. Eu acho que a responsabilidade do São Paulo cresceu na temporada, que transfere também para o brasileiro essa responsabilidade de estar nas primeiras posições. O São Paulo não pode depender, igual como dependeu do ano passado, para disputar a Libertadores. Confiou na Copa do Brasil, confiou na Sul-Americana, não conquistou o título. Não disputou a Libertadores, teve que disputar a Sul-Americana de novo. Então, tem um brasileiro também como prioridade. Então, o calendário não nos deixa cravar fora favorito, ainda mais num confronto de dois times da mesma cidade, um clássico nacional. Né? Isso vale para o outro lado também. Do outro lado mas tem eu acho favorito? Mas porque o Flamengo decide em casa ainda, né? O segundo jogo é em casa. Tem o copeiro Flamengo e tem o copeiro Renato Portaluppi. Então, assim, o que o Grêmio fez também, a gente não pode desconsiderar. Passou sofrido contra o Bahia? Passou. É verdade que não jogou bem, principalmente o segundo jogo. O Bahia jogou melhor. Mas é um time que está... O Renato, principalmente, né? Está acostumado a esse tipo de situação na Copa do Brasil. Com o Flamengo, com o Grêmio, com o Grêmio lá atrás, na Libertadores, na Copa do Brasil. São dois times muito cascudos, né? O treinador que conhece muito bem a competição. É bem verdade que o Flamengo é o atual campeão, conhece muito bem a competição, mas é um confronto também muito equilibrado se a gente for olhar a tabela dos dois, né, até esse confronto. Então, é muito difícil, né? São 4 grandes times de 4 trabalhos bem interessantes, porque se reúne na semifinal o técnico estrangeiro, o Sampaoli, Sim. Se reúne o técnico brasileiro que diz que ganha com sorte, mas que é um técnico supervalorizado no bom sentido, que é o Dorival, e é o atual campeão. O técnico que dizem que é da escola mais antiga, né, da escola da old school, que é o Luxemburgo, e o técnico que é o autodidata, que não é o cara do estudo, que é o Renato. Então, são 4 técnicos com perfis diferentes, 4 técnicos vencedores com 4 grandes camisas. É difícil cravar um favorito nessa semifinal. Zinho, decidir em casa, aumenta o favoritismo do Fla, igual tá perguntando ali na tela? Sim, com certeza. Né? Tem uma vantagem. Porque, assim, dos 4 elencos, o Flamengo tem um elenco melhor. Isso não tem nem discussão. Dos 4 treinadores, aquele que olha para o seu elenco e tem as melhores opções é o Sampaoli. E ele ainda vai decidir em casa. Nem precisou contra o Atlético Paranaense, porque ganhou o primeiro em casa e ganhou também fora. Mas a gente sabe que, assim, no mata-mata, aí sim, essa coisa da experiência, da camisa pesada também, da decisão, não é um campeonato de pontos corridos. Se os treinadores trabalham focados na semifinal, poupa aqui um pouquinho ali numa outra competição, que seria o Campeonato Brasileiro, segura um jogador mais desgastado, e foca na decisão, diminui essa vantagem, porque aí é aquele jogo ali de 180 minutos, a concentração naquele jogo, a estratégia para aquele jogo, monta um estilo para aquela partida de anular o adversário, pode diminuir um pouco essa vantagem que o Flamengo tem sobre o Grêmio. Por elenco, por qualidade, por jogar o segundo jogo em casa, assim, hoje eu falaria que Flamengo e São Paulo têm a vantagem. São os favoritos hoje. Isso não quer dizer que eles já estão classificados, não. Você não pode, como o Pascoal falou, você não pode duvidar nunca de um time que está se reerguendo com o Vanderlei, que é o Corinthians, que tem na sua torcida uma força muito grande e que tem jogadores. Chegou o Matias Rojas agora. Ele ainda vai ter mais alguns jogos para se adaptar melhor ainda e fazer uma parceria com o Renato Augusto, que vai ter que dar uma segurada nele. Ele já saiu do jogo, né, do desgaste do jogo contra o América Mineiro, sentindo. Esse é um cara que não deixa ele de molho para a Copa do Brasil. Com certeza. Vai levar, já não levou para jogar lá, né, Pascoal, no Peru. E também acho que não vai jogar contra o Bahia. Aí você tem um Roger Guedes que está num momento muito bom e o Roberto, depois de fazer gol, ganha moral. Então você já tem uma estrutura de time que dá ao corintiano uma esperança de buscar mais uma final de Copa do Brasil, porque ele chegou na final do ano passado.
Então, pode acontecer? Pode, mas eu como um comentarista aqui, eu não posso dizer que não tem favorito. Na minha opinião, tem favorito nesse momento. São Paulo e Flamengo. Ô, Zinho, só antes de eu mudar de assunto aqui, 2 perguntinhas, tipo repórter naquelas coletivas. 2 perguntinhas, professor. 2 em 1. Ganhou alguma Copa do Brasil, você? E se ganhou por quais times, hein? Só para saber. Eu ganhei algumas. Inclusive, nessa decisão de semifinal, tem 2 times que eu ganhei, né? 90 com o Flamengo e 2001 com o Grêmio. Isso que ele só Além de ter ganho pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro também. Isso que eu ia falar, ele só citou os times que estavam ali, depois ele É um negócio. Só complementou. Só complementou. Ô, Fã de Esportes, vamos fazer o seguinte, porque a gente está falando de Copa do Brasil e tudo mais, mas tem essa história de